Fala galera, chegamos à 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e claro, a 11ª edição do AFC Dicas. Antes de mais nada, curte, dá aquele joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das notificações aqui do canal do Apostas FC. Se você não tem o sininho ativado, por exemplo, você perdeu as notificações do meio da semana, porque nós fizemos a FC Dicas na Libertadores. Mas, se você ativar o sininho agora, você garante as notificações da semana que vem, porque teremos a FC Dicas da Libertadores também no meio da semana. Tá combinado? Fiquei falando aqui, deu tempo de você ativar o sininho lá. Legal? Eu tô sempre com ele aqui, né? Você sabe disso. Nosso mito Lucas Tadioto, para analisar mais uma rodada do Brasileirão. Como é que vai, Tadioto? Tudo bem? Salve Gasparini, salve amigo internauta, estamos aí para mais um vídeo, né? Rodada entre rodadas de Libertadores, a gente sempre tem que ter mais cuidado para analisar. Então vamos com calma, vamos estudar esses jogos porque tem coisa boa para a gente trazer hoje aqui. Vou crescer a tela da Bet Warrior aqui, porque a Bet Warrior está conosco neste AFC Dicas e também no bolão do Campeonato Brasileiro, R$5.000 por rodada. Tadioto, começamos com Fortaleza Internacional. Só um recado antes, hein? Esta rodada, a 11ª, nós vamos falar de 7 jogos. Rodada desmembrada, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo venceu por 1-0 no dia 26 de agosto. Corinthians 3, Bahia 2 foi na quarta-feira e Flamengo e Goiás vai ser só no dia 13 de outubro, beleza? Fortaleza e Inter no sábado, o Inter pensando muito no Grenal da Libertadores, né, Tadioto? Então, aqui já vem a primeira armadilha que a gente tem na rodada, viu? Não se joguem nessa odd de 2,65 para o Inter aqui jogando fora de casa, porque o Inter é líder do campeonato, mas primeiro que não vem assim tão bem, segundo que pode poupar jogadores porque vai ter um Grenal pela Libertadores no meio de semana. Eu costumo conferir o Twitter oficial das equipes e também o Cartola para ver quem joga e quem não joga, aí para a gente ter uma noção boa de escalação, né? Então eu quero fazer isso antes de olhar esse jogo, mas justamente por essas coisas que eu falei, eu não vou abordar esse jogo no pré-live. Sugiro que vocês também esperem para trabalhar esse jogo no live aí. Nosso próximo jogo, Bragantino e Ceará. Você vê que eu tô com um delay aqui na atualização de tela. Daqui a pouco eu chego lá, tô na tela do Fortaleza ainda. Bragantino e Ceará, Ceará do Gordiola, né? O Guto Ferreira fazendo um grande campeonato. Bragantino lanterna da competição. Braga 2,20, Ceará 13,25 na Bet Warrior. Vem fazendo uma boa campanha o Ceará, acredito que essa cotação aqui é uma cotação boa para a gente trabalhar alguma coisa pro lado do Ceará. O que me impede de fazer alguma coisa aqui é o Bragantino e a sua necessidade de vitória para escapar dessa situação incômoda aí, lá da proximidade da lanterna do campeonato. Então eu acredito que o Bragantino aqui jogando em casa vai com uma motivação muito diferente. Eu preciso esperar também para trabalhar nesse jogo. Tem oportunidades melhores para a gente fazer pré-live nessa rodada, então por isso eu vou deixar esse jogo de lado aqui também. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, que é o duelo entre os Atléticos. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense pagando 4,80, o Atlético Mineiro pagando, neste momento aqui, 1,70. Sabe que Atlético é o nome que mais batiza times no Brasil. No ranking da CBF, ranking de 2020 da CBF, são 7 Atléticos. Eu até anotei aqui. Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Acreano, Atlético Cearense, Atlético do Espírito Santo, Atlético de Roraima, Atlético Pernambucano. E tem também o Atlético Paranaense, que não entra nessa conta, em tese, porque mudou a grafia, né? Meteu um H no meio lá, tirou o acento e tal. Então, mas se a gente colocar o Atlético Paranaense no meio, são 8 Atléticos só jogando as divisões nacionais do Brasil. 2 deles se encontram neste sábado lá em Goiânia. Então, vamos aqui para esses 2 belos exemplares de Atlético aqui, então, que a gente tem, com ênfase no Atlético Mineiro aqui, que muitos dizem ser o verdadeiro Atlético, né? Os torcedores atleticanos pegam para si essa nomenclatura, mas enfim, o fato é que aqui a gente tem um time de ponta que briga pelo título da Série A, né? Um dos principais candidatos, e que não tem Libertadores no meio de semana. Isso facilita muito a vida do Sampaoli, sobretudo para treinar a sua equipe, para deixar o time muito bem arrumado, para
disputar esse campeonato e vai enfrentar um adversário que não vem fazendo bons jogos. A gente viu o jogo do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil aí no meio de semana contra o Fluminense, né? Foi um jogo muito duro. Eu esperava um Atlético Goianiense com uma postura um pouquinho mais ofensiva, né, para tentar buscar o resultado. Foi totalmente se defendendo, acabou perdendo de 1-0. Vamos ver como é que vem agora para esse Campeonato Brasileiro aqui, mas eu acredito bastante no futebol do Galo para essa rodada. O Galo tem algumas deficiências, é verdade, principalmente na parte de jogo sem bola. A marcação do Atlético às vezes é uma marcação muito espaçada, deixa muito espaço para o outro time poder progredir dentro de campo, mas aqui eu vejo uma diferença técnica bem grande. Essa cotação de 1,70 para o Galo fora de casa eu acho que está bem ajustada, mas eu gosto de trabalhar handicaps aqui. Eu separei o handicap menos 0,75 a favor do Galo, que está pagando 1,91 hoje na Bet Warrior, mas para quem vai trabalhar esse jogo no live, se esperar aí uns 10, 15 minutos e o Galo não tiver construído alguma coisa ainda, não tiver aquele amasso para cima do Atlético Goianiense, esse menos 0,75 vai cair uma linha e você pode pegar o menos 0,5 asiático, mais ou menos nessa mesma cotação, e perto de 1,90. Para quem vai entrar pré-live, então a entrada é menos 0,75 a favor do Galo. Para quem não conhece, é handicap asiático, menos 0,75, a gente precisa de 2 gols para nossa entrada bater cheia, beleza? Beleza, são as piques do Lucas Tadiotto aqui no AFC Dicas. Aqui é assim, né? Tem informação, tem curiosidades, tem análise, tem piques também do Tadiotto. Fechamos aqui o sábado, vamos lá para o domingo. Domingo começa aqui pela programação da Bet Warrior com Grêmio e Palmeiras. Grêmio 2,70, Palmeiras também 2,70, um equilíbrio gigantesco aqui nas odds. É um grande clássico do futebol nacional. O Palmeiras é o segundo melhor, tem o segundo melhor desempenho como visitante no Brasileirão, e o Grêmio vem, não vou dizer que é uma crise, mas vem numa situação conturbada, né, Tadiotto, por conta da derrota lá no Chile, tem Grenal no meio de semana, a situação é delicada na Libertadores. Não sei qual é a sua análise em relação às apostas, mas em relação ao jogo em si, a tendência é de termos um grande jogo nesse domingo, né? Então, para mim isso é mais que um jogo, para mim é uma oportunidade de negócio. Vejamos, as odds exatamente no mesmo lugar, entre Grêmio e Palmeiras, na atual situação que os dois times vivem, para mim está muito descompensado, está muito fora do que eu imaginava. O Palmeiras tem que ser favorito nesse jogo, porque o Grêmio, além de estar apresentando um péssimo futebol, já tem um bom tempo já, o Grêmio vai muito desfalcado, o Grêmio vai sem a sua dupla de zaga titular e provavelmente sem a sua dupla de zaga reserva para enfrentar o Inter na Libertadores. Ou seja, Jeromel e Kahneman, que estão fora por lesão, não é suspensão, e aí David Braz e Paulo Miranda, os dois estão fora por suspensão na Libertadores. A tendência é que joguem contra o Palmeiras, né? Mas, então assim, o Grêmio vai enfrentar o Palmeiras pressionado, com muitas debilidades no seu time, precisando de uma vitória e com muitos desfalques no seu setor, que já tem muitas carências, que é a defesa, né? Tem sofrido muitos gols o Grêmio aqui, embora o Palmeiras também tenha um jogo difícil pela Libertadores no meio de semana. O Palmeiras precisa ganhar esse jogo para encostar aí nos líderes do campeonato. Eu entendo que aqui o Palmeiras tem como fazer um grande jogo, pegando esse Grêmio aí desmontado e pressionado. Aqui a minha sugestão de entrada é Palmeiras com empate anula a 1,88. Quem for mais ousado pode inclusive pegar o Palmeiras no Money Line, tá? Mas eu vou ser um pouco mais conservador e vou proteger o empate aqui, mas eu acredito numa vitória do Palmeiras fora de casa contra o Grêmio nesse jogo. Palmeiras DNB 1,88 na Bet Warrior. E aí, concorda com a pique do Tadiotto? Escreve aí, coloca nos comentários se você concorda, se você eventualmente tem outra opinião. Manda para cá a sua análise, faz conosco o AFC Dicas, essa troca de informação, essa interação entre toda esta comunidade do Apostas FC é sempre muito legal, muito bem-vinda. Nosso próximo jogo é Coritiba e Vasco da Gama. Vou trocar a tela aqui. Enquanto isso, eu vou dizendo para você que o Coritiba é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, vai receber o Vasco. O Vasco que vem num bom desempenho, né, Tadiotto, mas que vem também com um peso na cabeça, que foi essa derrota para o Botafogo no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Digamos que esse jogo aí escancarou muitas deficiências que o Vasco tem, sobretudo no seu setor de meio campo.
O Felipe Bastos ali não conseguiu fazer uma boa atuação nesse time do Vasco aí, já caiu bastante de nível, era algo que a gente esperava, inclusive para essa equipe do Vasco, que tivesse um sprint muito forte no Campeonato Brasileiro e depois desse uma caída. O fato é que contra o Coritiba é um adversário um pouco mais tranquilo para o Vasco, mas devido a esse cenário todo, eu pretendo não trabalhar esse jogo também, então vamos pular, já vamos para o próximo aqui. Próximo jogo é a reedição da final do Brasileirão de 1995. É o jogo Márcio Rezende de Freitas. Botafogo e Santos. Botafogo que vem desta vitória sobre o Vasco na Copa do Brasil. Tá pagando aqui na Bet Warrior, deixa eu colocar na tela para você, 2,75 Botafogo, 2,55 o Santos. Tem muita gente, Tadioto, dizendo que o futebol do Botafogo não condiz com a pontuação da equipe no Brasileiro, ou seja, que está jogando mais do que ganhando pontos, joga bem, mas não consegue pontuar no campeonato. Também uma tendência de um grande jogo aí. Então, quando o pessoal fala assim, tá jogando bem, mas não consegue pontuar, a gente tem que se perguntar o seguinte, o que está faltando, né? O que está faltando para esse bom futebol virar resultado? Está faltando sorte para os jogadores? Está faltando, sei lá, algum detalhe que o adversário está com sorte naquele dia? Não sei. Eu acredito que o que está faltando para o Botafogo é arremate. O Botafogo é um time que cria bastante, que tem velocidade no ataque, mas que na hora de arrematar tem algumas dificuldades. Mas nesse último jogo do Botafogo contra o Vasco pela Copa do Brasil, eu percebi o Matheus Babi, se não me engano é Matheus o nome dele, enfim, o Babi. É o Babi Show. Esse menino tá jogando muito futebol, ele tem tamanho, ele tem porte físico e ele tem aquele posicionamento de atacante de área, então esse cara pode trazer muito ainda pro Botafogo, né? Eu acho que essa dinâmica que o Botafogo está conseguindo criar logo vai se soltar e o Botafogo vai conseguir o resultado. É óbvio que quando o resultado não vem, o time começa a ser pressionado, começa a ter ali uma cobrança um pouco maior. A gente já viu aí a torcida já protestando lá no CT do Botafogo, enfim, coisas assim acontecendo. Vai enfrentar o Santos, que também é um time que tem um desempenho bem interessante ofensivamente, mas que toma alguns gols aí de bobeira, né? O Santos que foi mal na Libertadores no meio de semana, eu acho que o empate do Santos poderia ter sido uma vitória, se quisesse um pouquinho mais, mas enfim, é um time que tá também já um pouquinho acima das expectativas do que o seu torcedor, do que as pessoas esperavam para esse campeonato. Para mim esse jogo é um jogo para gols. A Bet Warrior aqui, que é uma casa muito boa de mercados, nos oferece a linha de over 2,25 a 1,67. Eu acho essa odd baixa, eu acho que precisamos que ela suba um pouquinho, para quem sabe chegar ali por perto de 1,80, 1,85, aonde está a linha de over 2,5 agora, tá? Então, assim, a entrada é no over 2,25, portanto, over asiático, mas aguardem um pouquinho no início do jogo para fazer essa entrada. Então, a entrada eu estou passando pré-live, mas executem ela no live que vocês vão ter um ganho de odd interessante. Maravilha? E fica de olho, evidentemente, também no nosso Telegram, né? O Tadioto tá sempre por lá, sempre que pesca uma oportunidade, o Tadioto tá por lá. Aliás, tem muito conteúdo no Telegram, hein, galera? Eu tô por lá todo dia com a FC News, sempre às 9 da manhã, um resumão do mundo esportivo, do dia anterior e também daquele dia atual. Ao longo do dia, o Tadioto coloca ali as suas informações, as suas piques, as suas análises. De vez em quando, se pintou alguma notícia importante, a gente entra por lá também. Além de, claro, os avisos das nossas lives, os avisos dos nossos AFCs dicas, dos nossos vídeos de maneira geral. Tem muito conteúdo e tem muito conteúdo exclusivo lá no Telegram. O link está aqui na descrição para você entrar por lá. Matheus Barcelos da Silva. É o filho do seu Barcelos, né? O Matheus Babi, que tem só 23 aninhos, está no Botafogo e está fazendo história. O garoto joga muito mesmo. Nosso último jogo, Tadioto, é Sport e Fluminense. É o jogo que... Deixa eu fazer uma coisa de cada vez, né? Porque senão não dá certo. Sport e Fluminense. Fluminense é o quarto... O Fluminense tem uma disparidade, eu fui dar uma olhadinha. Ele é o quarto melhor mandante
e é o 17º visitante, ou seja, joga muito em casa e joga muito mal fora de casa, e nesse caso jogará fora de casa. Veja bem, a gente está falando da equipe do Fluminense aqui, do Odair Hellmann, que é um cara que desde quando foi revelado no Internacional aqui, primava por montar defesas que fossem sólidas. Eu não sei se ele não conseguiu dar essa solidez defensiva para o Fluminense devido às peças que ele tem na mão para montar essa defesa ou ao treinamento mesmo, a questão tática. O que a gente vê aqui é que o Fluminense é uma das defesas que tem tomado mais gols no campeonato, tomou 13 gols até aqui, né, a defesa do Fluminense. Então, assim, é uma defesa que sofre bastante gols e que só coloca o Fluminense nesse patamar aí próximo ao G4 do campeonato, enfim, próximo ao topo da tabela, porque faz muitos gols. A gente tem aí o Nenê, que mesmo veterano está em boa fase, né? A gente tem jogadores que estão conseguindo mostrar um bom futebol aí na equipe do Fluminense. Coletivamente é uma equipe que funciona muito bem. Vai enfrentar o Sport, que deu uma respirada agora, né? Depois desses resultados recentes aí, o Sport conseguiu dar uma levantada aí no ânimo também do torcedor, saiu daquela zona incômoda do Z4 ali, já está em 15º na tabela, mas também tem mais ou menos a mesma grade de gols do que o Fluminense, né? Tomou 13 gols e fez 10 gols no campeonato. Aqui a gente tem o seguinte cenário: um jogo muito aberto, um jogo onde as equipes procuram o gol a todo momento e onde cedem muito espaço para os seus adversários. Por isso, a minha entrada para esse jogo é no mercado de ambas marcam. Eu queria trabalhar no mercado de over, mas as odds para over aqui, com essas defesas que tomam muito gols, ela fica muito espremida. Então eu prefiro trabalhar no mercado de ambas marcam, que aqui na Bet Warrior está nos oferecendo a 2,06. O ambas marcam sim para esse jogo, e essa vai ser a minha entrada nessa partida aí. Feito, meu caro. Fechamos, portanto, a rodada do Campeonato Brasileiro, a 11ª rodada, com as piques do Tadioto. Deixa eu tirar essa tela aqui. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu bater um papo contigo. Vem cá. Fala pra mim. Qual é o site que dá R$5.000 por rodada? É a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Tem que abrir a calculadora, porque eu sou jornalista geralmente não sabe fazer conta. Essa é verdade. Essa é a 11ª rodada, né? Então, 11 vezes 5.000. Bom, quando a gente fechar essa rodada aqui, a 11ª, o Apostas FC já terá distribuído R$55.000. A gente não chegou nem na metade do Campeonato Brasileiro. A gente está no primeiro quarto do Campeonato Brasileiro. E o Apostas FC já terá distribuído R$55.000 em bancas nas mais diversas casas de apostas. Bom, os R$5.000 desta rodada são na Bet Warrior. E para você participar é muito simples, o link está aqui na descrição. Você entra lá, segue as instruções, dá os seus palpites e está concorrendo a 50 bancas dos valores mais variados, mas que no somatório dão 50 mil. A gente tem um tempinho ainda, Tadioto, rapidinho, para que você ajude o nosso internauta com os seus palpites. Se eu conseguir colocar o compartilhamento de tela aqui, evidentemente, né? Vamos ver se vai dar. Deu! Beleza. Vamos lá. Rapidinho, Tadioto. Eu sofro demais com esse negócio aqui, cara. É complicado essa troca de tela. Fortaleza e Internacional. Empate. Bragantino e Ceará. Ceará. Atlético Goianiense. O duelo dos Atléticos, Goianiense e Mineiro. Atlético Mineiro. Coritiba e Vasco da Gama. Vasco da Gama. O jogo que foi final da Copa do Brasil, né? Teve aquela polêmica do Fernando Praz, na época goleiro do Vasco, fazendo cera. Foi esse o jogo, né? Foi esse o jogo. Coritiba 2 vezes vice, né? Uma com o Vasco, uma com o Palmeiras. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras. Bom, aqui história, então nem não falta. Outro que não falta história. Botafogo e Santos. Santos. Sport e Fluminense. Fluminense. E aí a gente tem o desempate aqui, né? Sport Fluminense, over e under 2,5.
Eu acho que vai ser over. Eu acho que tanto o Botafogo e Santos quanto o Sport e Fluminense vão ser jogos de muitos gols, bem legais de assistir. Então tá aí, galera. Todas as instruções estão aqui no site que está na descrição deste vídeo, valendo R$5.000 lá na Bet Warrior. Por hoje é isso, a gente vai encerrando este AFC Dicas. A gente volta, AFC Dicas do Brasileiro, a gente volta com a AFC Dicas da Libertadores no meio da semana e a gente espera, é claro, a sua participação. Tadioto, valeu, vamos trabalhar, que tem muita bola rolando no final de semana. E no meio de semana, e no final de semana que vem, enfim, as coisas estão voltando ao normal, também no futebol, com muita emoção. Abração, hein? Era isso, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, a gente tá junto aqui no Apostas FC, o único que dá R$5.000 por rodada para você no Brasileirão. Tamo junto, a gente se encontra. Um abraço.